tarde, meu nome é João Pedro Duarte. Boa tarde, eu sou a Elizabeth. Boa tarde, meu nome é Isaac. Boa tarde, eu sou o Gabriel. E hoje nós vamos apresentar a respeito do nosso dispositivo de alerta de queda que foi introduzido pela professora e nossa orientadora, a Marilene. Mas antes da gente falar sobre ele, nós temos que decidir primeiro o porquê nós escolhemos esse projeto, que foi a partir de 3 tópicos. O primeiro, alertar sobre a queda, a comunidade presente no IFB e os aprendizados no decorrer do dispositivo. O alerta sobre queda, a gente veio pesquisando e viu que em partes de TCC e também a próprio INTO, que é o Nacional de Traumatologia e Ortopedia do próprio Ministério da Saúde, que falou e soltou uma nota mostrando como os idosos tendem a cair mais e pode gerar óbitos, exemplos, e na maioria das vezes isso acontece porque você não tem um atendimento de forma rápida. E a gente pode ver até no gráfico que entre todos os estados listados, o DF é o que mais tem casos de óbitos no gráfico. E o nosso objetivo no projeto é oferecer um atendimento de forma mais rápida ao idoso. Com esse dispositivo, assim que o idoso caísse, ia mandar uma informação e o atendimento podia chegar de forma mais rápida. Outra forma também, a parte que nos fez escolher esse projeto é a comunidade. O IFB ele conta com um espaço interativo do idoso, no qual nós iríamos realizar mais para frente uns feedbacks para entender melhor como funciona essa parte para eles realmente, se eles tendem a cair mesmo, para analisar isso de acordo com os gráficos e assim poder também fazer a parte de programar o acelerômetro, que vocês vão ver mais um pouco mais para frente. A parte do conhecimento, que é dos aprendizados, seria o conhecimento sobre os componentes. Hoje, no nosso projeto, no nosso grupo, existem 2 alunos que já cursaram a parte do desenvolvimento de robótica, então conhece os componentes. Um deles também já aprendeu a mexer com a impressora 3D, que a gente viu a respeito disso. Porém, a gente quer deixar claro que a impressora 3D não vai fazer o componente por inteiro. Não vai ser a carcaça, na verdade, a caixinha vai ser só para apresentar os componentes, porque o ideal do projeto é que ele seja algo móvel. A imagem da pulseira é totalmente ilustrativa. Nós ainda estamos debatendo juntos para decidir se vai realmente ser uma pulseira, um adorno no peito ou então uma caixinha na cintura, mas que isso vai ser desenvolvido mais para frente. O nosso público-alvo é todo indivíduo que necessite de um auxílio ou monitoramento, por exemplo, idosos, portadores de dispraxia e usuários de muletas. Contudo, os idosos são nosso principal foco. Mas por quê? O próprio algoritmo nos demonstra que, ao pesquisar queda, já aparece uma série de artigos, projetos relacionados a idosos. E como podemos ver no gráfico, metade dos idosos caem 2 vezes por ano, devido a alguns fatores, por exemplo, o envelhecimento, que é normal, o enfraquecimento dos ossos e perca do equilíbrio. E também, hoje em dia, a maioria das casas não possui um ambiente adequado para o idoso. Por consequência disso, há risco de quedas maiores e também meu Deus, gente, desculpa. Tudo E bem, também segue a coisa. perdi a risco de quedas maiores e também as consequências são mais graves do que se uma criança com dispraxia caísse, por exemplo. Dispraxia é um transtorno neurológico que afeta a coordenação motora identificado na infância e segue até a vida adulta. Há também os portadores, os usuários de muletas e bengalas, que eventualmente pode acontecer algum acidente. É isso. Bom, o que são os componentes que iremos utilizar no nosso projeto? Basicamente temos o Arduino Nano e o acelerômetro. Explicando sobre o Arduino, no caso o Uno R3, ele é basicamente um hardware eletrônico. E ele foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores na Itália, em 2005, no qual esse grupo de pesquisadores viam que apenas empresas possuíam processos de automação de softwares e algumas pessoas também que poderiam ter acesso a isso. Então eles desenvolveram esse hardware. E agora sobre o Nano, basicamente ficou ele escolhido para utilizarmos no nosso projeto porque ele se conecta com Wi-Fi
E também ele encaixa na protoboard, assim eliminando muitos riscos como muitas utilizações de jumpers, de fios, e fica um circuito mais coerente. E também o Arduino ele conta com uma IDE, que seria basicamente uma sigla, né, em inglês, Integrated Development Environment, que em português ficaria ambiente de serviço integrado. Isso. E com isso seria onde iremos programar os nossos códigos, como vocês podem ver na tela. E agora falando sobre o acelerômetro, o que é o acelerômetro? Ele é um sensor de movimento e, no caso, ele é um sensor de aceleração. E ele conta com um giroscópio que localiza o sensor pelo eixo, geograficamente pelo espaço. E ele conta com 3 eixos, o Z, Y e o X. E com isso, como funciona? Dando agora um exemplo de, por exemplo, o celular, quando estamos mexendo, digitando na tela, em algum aplicativo, ele está vertical. Mas quando muda para o horizontal, por exemplo, para vermos um filme, obviamente a tela muda ao horizontal, para podermos ver o filme com uma escala maior. E basicamente é isto. Agora irei passar para o Gabriel. Sem precisar não sei o que passar, só termina a sua fala e passa para frente. Tá. Bom, como funcionará o nosso projeto? Nós dividimos o funcionamento em 3 partes: a parte do hardware, do software e do alerta da queda. Na parte do hardware, nós iremos utilizar o Arduino Nano e o acelerômetro como sensor. Para conectar essas 2 peças, nós iremos utilizar jumpers, que são basicamente fiozinhos que vão conectar, e o nosso dispositivo provavelmente vai ser movido à base de uma bateria pequenininha, como essa aí da imagem. No software, nós iremos utilizar a programação do Arduino, que foi feita por nós, que é voltada para controlar o acelerômetro. E, bom, como será a conexão? Nós iremos utilizar a ferramenta Blink do app do Arduino, que serve basicamente para conectar a internet ao Arduino e ela pode ser baixada também em dispositivos Android e iOS. Outro meio de comunicação também que nós poderemos utilizar é um módulo Bluetooth que vai ser conectado à placa do Arduino e posteriormente conectado ao dispositivo do cuidador ou do responsável, do idoso ou do usuário do nosso dispositivo. Bom, recapitulando como funcionará o nosso dispositivo. Caso o idoso ou o paciente caia, o acelerômetro detectará a queda, mandará essa informação para o Arduino e o Arduino mandará essa informação para o aplicativo no celular do cuidador ou do responsável. E ele poderá ligar o quanto antes para a emergência para assim socorrer o usuário do dispositivo. Bom, sobre a previsão orçamentária, pesquisando sobre as principais peças, vai dar um total aí de mais ou menos uns R$180. E a respeito do nosso cronograma, hoje, né, no mês de agosto, nós conseguimos realizar a quebra de expectativa de apresentar para a banca. Em setembro, nós temos como objetivo começar a programação do código e começar a fazer as montagens, para em outubro iniciar os primeiros testes para fazer com que o acelerômetro tenha um principal objetivo de detectar a queda, caso o nosso usuário tende a cair. E em novembro, como apresentação final, já com o protótipo finalizado, nós pretendemos apresentar para a banca no próximo ano. Na revisão bibliográfica, apresenta alguns dos principais links onde nós pegamos de TCCs e das pesquisas a respeito do nosso dispositivo. Então, obrigado pela atenção e nós estamos dispostos às perguntas.